Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 26 de abril de 2021, segunda-feira. Eu sou Guga Mendonça. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação a partir de agora. Vamos falar hoje sobre o PDL 22 de 2020, que anula os descontos da renda dos aposentados e pensionistas. Vamos falar também sobre o protocolo Etanol Mais Verde. Outro assunto muito importante que vamos abordar é o projeto de lei complementar 26 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a criar o cargo de diretora de enfermagem no quadro da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. E vamos falar agora com o repórter Sérgio Everton, que traz aí os assuntos mais importantes do Parlamento Paulista. Muito bom dia, Sérgio Everton. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Sei que você vai falar aí do Tribuna Virtual que aconteceu na última sexta-feira. Você vem aí com muitas informações desse Tribuna Virtual. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, Sérgio. Ok, Guga Mendonça, bom dia a você, bom dia a todos, bom dia aos nossos telespectadores, ouvintes da nossa Rede Alesp, né? Mais uma segunda-feira, tomara que a gente tenha aí pela frente uma ótima semana, né, Guga, com bons resultados em tudo, tanto na saúde quanto na educação, né? Saúde principalmente, né? Por causa dessa pandemia que a gente está passando aí, não tenha dúvidas. Uma semana que seja aí uma semana ótima para todos nós, né? É verdade, eu vou falar aqui do Tribuna Virtual, porque eu vou explicar, né, o que acontece com o Tribuna Virtual nesse momento, né, Guga, em que a gente está virtual, né, no plenário, né, as sessões estão sendo em ambiente virtual por causa da pandemia, né, por causa dessas medidas tomadas aí, né, de prevenção contra essa Covid-19, né, tudo aí, estava tudo fechado, né, as pessoas sendo restritas aos locais, né, restaurantes, bares, enfim, parques. Algumas coisas agora com flexibilização, um pouco mais de flexibilização, né, abrindo os parques, enfim, restaurantes também, mas a gente continua, né, virtualmente no plenário Juscelino Kubitschek. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje, segunda-feira, a gente tem, né, o Tribuna Virtual porque não teremos hoje o plenário, né, a sessão plenária. Amanhã a gente tem a sessão plenária, terça-feira. Então, assim vai, né, sucessivamente. Se tem projetos para serem discutidos, aprovados, enfim, né, tem sessão extraordinária também, que é convocada, e quando tem, entra o plenário, né, virtual, comandado aí, aqui, comandado do plenário, né, mas virtualmente com os parlamentares, com os deputados, para discutirem projetos aí, votarem, enfim. Quando não tem, entra o Tribuna Virtual, que é o caso de hoje, né, segunda-feira. Eu vou falar do Tribuna Virtual, né, é mais ou menos o seguinte, é como se fosse o pequeno e grande expediente do plenário, né? Exato, lembrando que é um ato da mesa diretora, né, Sérgio? Exato, um ato da mesa diretora, exatamente. Então, o que acontece? Os deputados entram como se fossem falar, né, ter a palavra no pequeno e no grande expediente. Nesse caso aqui, eu vou falar da sexta-feira que teve o Tribuna, né, Virtual, na sexta, né? E quem comentou sobre os assuntos foi a deputada Janaína Pascoal, né, e o deputado Adalberto Freitas. Né, eles falaram sobre fiscalização sanitária, né, Guga, saneamento e Bolsa do Povo, né, que foram debatidos, então, no Tribuna Virtual de sexta-feira. Eu vou começar com a deputada Janaína Pascoal, né? Ela tratou do projeto, ela falou do projeto de lei 596, né, de 2020, que dispõe sobre a inspeção e também a fiscalização, né, sanitária e industrial de produtos de origem animal do Estado. A deputada ela informou que deputados aí, e representantes também, né, do setor se reuniram para opinarem, né, Guga, sobre o projeto. Segundo ela, um representante aí do Ministério da Agricultura vai ser convidado a participar de uma próxima reunião. Então, quer dizer, estão tendo reuniões, né, para falar desse projeto de lei, o 596 de 2020. Né? Qual é a ideia? Né? A ideia é aprovar
com alguma proximidade aí com a ministra da Agricultura, né, a Tereza Cristina. Foi o que a deputada Janaína Pascoal disse no Tribuna Virtual, né? Segundo a própria deputada, uma das preocupações, caso aí, né, claro, depois das discussões, o projeto seja aprovado, ela disse que vamos ter aí uma sistemática de fiscalização diferente da sistemática nacional, né, o que poderia aí causar uma preocupação quanto à geração de desemprego. Isso de acordo com a deputada, palavras aí, inclusive da deputada Janaína Pascoal, né? Segundo o projeto que foi abordado, né, pela deputada, cria aí unidades, viu, Guga, regionais de saneamento básico, também de autoria do Executivo, esse projeto, tá? É o 251 de 2021, que chegou à Assembleia, inclusive, na semana passada agora, né? Para parlamentar, para a deputada Janaína Pascoal, esse projeto ele vem em consonância, viu, Guga, com determinações do Marco do Saneamento aprovado, né, que foi aprovado em âmbito federal, inclusive, né? A medida ela é vista aí como positiva pela deputada Janaína Pascoal, né, pois vai criar aí, segundo ela, regiões no estado de São Paulo de uma forma que as cidades, né, se unam aí para gastar menos recursos, né? Essa é a ideia, e atender mais cidadãos com água potável, enfim, tratamento de esgoto, né, que a gente sabe que ainda tem muitas cidades que não têm um tratamento adequado de esgoto, a gente sabe disso, né? O projeto está na fase aí da pauta, quer dizer, está na pauta aí rodando para conhecimento e apresentação das emendas pelos deputados. Antes dele ser encaminhado, né, como acontece sempre nos projetos, primeiramente, antes de ir a plenário, né, eles são encaminhados às comissões de mérito, né? Aí sim, o projeto é pautado para as discussões e depois a votação desse projeto, né? A deputada ela mencionou ainda o projeto de lei 221 de 2021, que cria o programa Bolsa do Povo, tá? Vocês sabem disso, o Guga sabe disso também, né? Essa proposta aí, Bolsa do Povo aí, que veio do governador João Dória, né, Guga? O Guga sabe muito bem disso. Essa proposta ela encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pois é, e sem dúvida, né, Sérgio, é um assunto urgente, né, que os deputados devem abordar logo, até pela necessidade e pelo momento que nós vivemos, né? Sim, até esse auxílio emergencial, né, que está sendo dado aí pelo governo, infelizmente ainda não supre, né? É complicado. Então, o governador teve essa ideia de criar também, né, o Bolsa do Povo. Isso é muito importante, né, na situação que a gente está vivendo, nessa pandemia, né, Guga? Muita gente desempregada, sem emprego, perdeu seu emprego, né, não tem como sustentar a família, não tem como colocar comida, né, na mesa de sua casa, né, para sua família. Enfim, é complicado isso. Então, ele está aí, essa proposta está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação para ser analisada. E, de acordo com a deputada Janaína Pascoal, né, está ganhando aí força nessa casa, na nossa Casa de Leis. E aí a ideia é de criar aí um auxílio emergencial, então, estadual, como eu disse agora há pouco, né, para além dos programas sociais que já existem, né, que são existentes. Em seguida, só para finalizar, para terminar, o deputado Adalberto Freitas, tá? Ele falou sobre a inauguração, olha só que bom, né, nessa semana, de um viaduto, onde vai ter a estação de trem Mendes, que fica na Vila Natal. Essa obra ela faz parte da expansão aí, viu, Guga, da linha 9 Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, prevista aí pelo governo para ser inaugurada no dia 30 de junho. Tomara, né, Guga? Tomara que seja inaugurada, porque isso aí, né, vai facilitar muito essa questão de transporte. Com certeza, né, Sérgio? No momento que nós vivemos, opções mais de mobilidade aí, vem para agregar. Exatamente. E tomara, a gente torce aí para que aconteça isso, né? Perfeito. É isso que eu tenho para falar por enquanto. Se você tiver algum assunto para a gente, né, debater, aí é só me chamar aqui, né? Se tiver uma próxima entrada, me chamem que eu estou a postos aqui para falar mais sobre Sérgio, o nosso parlamento você sempre paulista, inteirado dos assuntos do Legislativo Paulista, você volta aí durante o nosso jornal para trazer mais informações aí para o nosso telespectador. A semana começando, muita demanda aí na agenda da Assembleia Legislativa, e você vai trazer todas as informações para o nosso telespectador. Muito obrigado, viu, Sérgio? Essa semana agora nós temos ainda discussões, né, dos projetos de autoria dos deputados, discussões e votação dos projetos dos parlamentares aí da nossa Casa de Leis. Então você volta daqui a pouco para falar disso, tá bom, Sérgio?
Tá aí o Sérgio Everton, nosso apresentador, trazendo aí os detalhes, né, dessa semana aqui da Assembleia Legislativa. E chegou a hora de falar da nossa primeira entrevista dessa segunda-feira. O tema é o PDL 22 de 2020, que anula os descontos na renda dos aposentados e pensionistas. Esse projeto foi protocolado pelo governador João Dória, o decreto número 65021, de 19 de junho de 2020, que visa a suspensão do salário de aposentados e pensionistas sob a declaração do déficit atuarial do regime próprio de previdência. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Muito bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, deputado? Tudo bem, bom dia, Guga. Muito obrigado pelo convite mais uma vez para conversar com vocês e com o telespectador da TV Assembleia. Deputado, o senhor vem de novo à Rede Alesp explicar e falar sobre o PDL 22, mas eu gostaria que você começasse explicando para a nossa audiência, né, o que consiste o PDL 22. É importante a gente fazer isso de forma didática para o nosso telespectador, deputado. Sem dúvida. Olha, o PDL, PDL significa Projeto de Decreto Legislativo. O PDL ele tem uma única função, que é revogar, anular um decreto ou uma resolução, por exemplo, do governo estadual. E a Assembleia Legislativa tem essa prerrogativa, ela pode anular uma decisão do governador, quando a decisão ela é feita através de um decreto ou de uma resolução, por exemplo, né? É uma das possibilidades. Então, eu protocolei esse PDL no ano passado, por isso que é PDL/2020, para anular, para revogar um perverso decreto, que você citou, esse decreto do governador, que foi publicado no ano passado no Diário Oficial, em plena pandemia, em junho ou julho, foi publicado um decreto 65021, confiscando parte dos salários dos aposentados e pensionistas, que foi algo surpreendente, porque isso nunca aconteceu, né, aqui no estado de São Paulo, porque o que existe é um confisco acima do teto do INSS, tá, em torno de 6 mil e alguma coisa, R$6.500, eu não me lembro aqui exatamente o valor, mas abaixo disso não, é um absurdo total. É absurdo também até você confiscar acima, porque a pessoa pagou já a aposentadoria, contribuiu durante anos, 30 anos com o seu instituto previdenciário, então ela não tem que pagar novamente. Até os aposentados brincam dizendo, olha, se ele vai descontar de novo a nossa aposentadoria, significa que a gente vai se aposentar, vai ter uma segunda aposentadoria, mas não vai dar tempo, né, pela nossa idade. É uma brincadeira, mas para mostrar, para apresentar uma crítica ao governo, que é um absurdo isso. Então, quem ganhar abaixo do teto salarial, se uma pessoa se aposentou depois de 30 anos de trabalho e ganha R$2.000 por mês, ele vai ter que continuar contribuindo com a Previdência, com desconto de 14%, dependendo do valor do provento, chega até 16%. Não tem cabimento isso. E a maioria dos aposentados e pensionistas que foi atingida é uma maioria que ganha pouco, ganha R$2.000, R$2.500, então R$1.500, um pouco acima até do salário mínimo, mas que esse dinheiro confiscado faz muita falta no alimento, na compra do remédio, no pagamento do médico, dos tratamentos de saúde, no sustento das suas famílias. Então, eu diria que um assalto à mão armada, esse decreto do governador. Então, o meu PDL ele vem no sentido de revogar, de anular o decreto 65021, que promove esse assalto aos salários, aos proventos dos aposentados e pensionistas. Agora, deputado, é ideal a gente explicar também para o nosso telespectador, né, qual que é a importância e os efeitos dessa aprovação aqui na Assembleia Legislativa. Olha, nós estamos numa luta interna e externa para que esse PDL, o meu PDL, o PDL 22, seja aprovado. Outros deputadas apresentaram também PDLs após a apresentação do meu é o primeiro, o PDL foi o primeiro. Logo que o decreto foi publicado, eu apresentei e comecei a luta. Outros deputados, de uma forma correta, também apresentaram.
reforçam essa luta, né? Então, tem um movimento forte de deputados e deputadas dentro da Assembleia Legislativa querendo aprovar o fim do confisco. Tanto é que deputados apresentaram também PDLs, mas o meu é o que está já na pauta do dia. Ele já entrou em votação, inclusive, no final do ano passado. Ele ia ser aprovado, mas o governo, através da liderança, o governo, na época, o Carlos Pignataro, apresentou uma emenda de plenário, retirando, na hora H, na hora da aprovação, o projeto. Então, e essa emenda de plenário tem que ser aprovada agora no Congresso de Comissões ou não, e ela, sendo aprovada ou não, não vai interferir no nosso PDL. O nosso PDL já foi aprovado, com parecer favorável em todas as comissões do Congresso, do próprio Congresso de Comissões. Então, o meu PDL é o único que está pronto para votação. Ele está ali pertinho, é só um empurrãozinho para ele entrar novamente em votação. Então, a Assembleia Legislativa tem disposição, uma boa parte dos deputados. Quem trava a votação é o governo controla a pauta da Lesp através da sua base de sustentação, ela tem o controle, né? O governo tem o controle da pauta, então é por isso que nós não conseguimos ainda. Mas há uma pressão muito grande dos aposentados e pensionistas, eles estão organizados, eu digo eles, não elas, porque a maioria é de mulheres aposentadas, professoras, servidoras em todo o estado, amplamente mobilizadas pelas redes sociais, conversando com os deputados em várias regiões, nos municípios, na Baixada Santista, no interior paulista, na Grande São Paulo, aqui na capital. Elas têm páginas no Facebook, elas se organizam através de tuitaços, quase que diariamente, fazendo tuitaços pela aprovação do PDL 22. É um movimento forte, que tem capilaridade em todo o estado de São Paulo. Inclusive, na sexta-feira agora, organizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa, só sobre o PDL 22, específico, e elas que vão coordenar. Eu que estou chamando, né, como ato solene, mas é uma iniciativa delas, das organizadoras do movimento do PDL 22, a luta pelo fim do confisco, com a participação de vários deputados e deputadas, representação de entidades que apoiam, mas é um ato solene delas, das protagonistas desse movimento. Então, o movimento externo é forte, interno também. Muitos deputados, tanto é que muitos apresentaram PDLs como o meu, que serão apensados no meu PDL número 22. Então, essa é a nossa luta, Guga, é externa e interna, e tem a luta judicial também, tem ações na Justiça, o caso já foi parar no Supremo Tribunal Federal, tem uma frente de luta no Judiciário também. Agora, deputado, com a aprovação desse PDL, o que muda para os servidores públicos? Vamos pegar o cenário atual que eles vivem hoje e o que pode melhorar os servidores do Estado de São Paulo. Olha, se o PDL for aprovado, nós vamos fazer justiça. De que forma? Né? Impedindo que haja o confisco, haja o assalto, haja o roubo aos proventos de pessoas que já deram a sua vida, a sua existência para os serviços públicos do Estado de São Paulo, que já trabalharam ganhando pouco, tendo salários arrochados e defasados durante toda a sua participação como trabalhadoras e trabalhadores dos serviços públicos do Estado de São Paulo. Essas pessoas contribuíram com o IPESP no passado, que agora depois virou, em 2007, teve a reforma previdenciária estadual, daí virou, o IPESP o Instituto foi transformado na São Paulo Previdência, né? Então as pessoas já contribuíram muito com o seu sistema previdenciário. Muitas dessas pessoas foram pegas de surpresa por reformas previdenciárias que essas pessoas foram prejudicadas, tiveram que estender ainda a sua permanência no trabalho público, no serviço público, foram vítimas da reforma previdenciária do Fernando Henrique Cardoso, aquela de 98, né, a famosa emenda 20, depois foram foram prejudicadas pela reforma da emenda 41 do governo Lula em 2003, enfim, foram prejudicadas pela reforma do Serra aqui em São Paulo em 2007, enfim, depois que elas conseguiram se aposentar, de presente elas ganharam esse confisco. Então, fazer justiça. As pessoas ganham justiça, ganham dignidade.
E em seguida nós vamos exigir, Guga, após a aprovação do PDL, que haja devolução desses descontos todos que foram iniciados no ano passado, em julho, acho que do julho, agosto do ano passado. Tem que devolver esses valores confiscados. Essa é uma luta que a gente vai fazer também, já estamos reivindicando isso, cessar o desconto, o confisco e devolver os valores roubados. Isso foi um assalto. Eu tenho dito, Guga, que esse decreto ele representa, esse confisco, um crime de lesa humanidade, porque as pessoas que foram atingidas por esse assalto, por esse confisco, estão passando fome, passando necessidade, sem dinheiro para comprar o remédio, para pagar. Muitas pessoas pagavam consultas médicas, porque o IANSP está falido, o governo não investe no IANSP, está difícil, vários hospitais do interior rompendo os contratos com o IANSP, clínicas, enfim, o Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo está lotado, está sucateado, degradado, porque o governo não investe lá dentro, né? A situação lá é grave, não por conta dos servidores que estão lá trabalhando, porque eles são sérios, a questão aqui não tem investimento, estão terceirizando tudo lá dentro, privatizando, daí não tem como atender a população. Então, as pessoas atingidas pelo confisco estão sofrendo muito. Inclusive, eu já fui à Comissão de Direitos Humanos da OEA e protocolei uma representação denunciando o governo Dória por crime de lesa humanidade contra esse decreto, esse confisco, porque tem milhares de pessoas no estado de São Paulo já passando necessidade, pessoas da terceira idade que não têm mais condições de trabalhar, ter um outro emprego, estão adoentadas, estão precisando muito da devolução desse valor, que pode ser pequeno para o Estado, mas é altíssimo para essas pessoas, no sentido de que faz muita falta para elas. Agora, deputado, eu quero aproveitar a sua presença no Jornal da Rede Alesp de hoje para a gente fazer um apanhado também de como estão a volta às aulas. O senhor que é engajado, né? É servidor público da educação também. É importante o senhor dar esse cenário, né? A gente sabe que a gente vive um momento ainda sério da pandemia e muitos alunos aí voltando às aulas. Eu quero saber o seu prognóstico, como o senhor tem conversado com os professores, como é que está esse cenário? Olha, eu estou acompanhando bastante, porque eu sou professor também, diretor de escola pública, licenciado, mas acompanho a minha área principal de militância, é a defesa da educação pública do Estado de São Paulo e dos seus profissionais. Então, eu tenho acompanhado diariamente, inclusive visitando escolas, mesmo na pandemia, com todos os cuidados e protocolos. A situação é grave, é gravíssima. Eu digo que o que os governos decidiram aqui em São Paulo, principalmente o governo Dória e o governo do Bruno Covas aqui em São Paulo, é uma irresponsabilidade essa decisão, digo que é uma irresponsabilidade criminosa obrigar a volta às aulas presenciais no estado de São Paulo. Num momento difícil, a pandemia ainda está no seu auge, as coisas não mudaram, né? A questão é grave no estado de São Paulo. Nós já vamos chegar a 100 mil pessoas mortas no estado de São Paulo. Há 2 semanas atrás, nós tínhamos 2 mil pessoas morrendo por dia no estado de São Paulo. Às vezes, mais de 500 pessoas morrendo na cidade de São Paulo. E o governo, no auge do número de mortes, resolve obrigar a reabertura das escolas para as aulas presenciais. Nós estamos perdendo os nossos profissionais da educação todos os dias, Guga. Eu recebo 3, 4 fotos de pessoas que morreram. Nossos colegas da rede estadual de ensino, das redes municipais no estado, da rede particular, no mínimo 4. Ontem eu recebi 4 informações, eu não ia abrir ainda, eu tenho até medo, porque dá até uma angústia imensa. Alguns eu conheço, fico muito triste por todos, mas é grave a situação. E agora tem um agravante, que a nova cepa, os novos vírus, as novas variantes, elas são mais mortais para os jovens. Então, tem muitos jovens morrendo. E crianças transmitem, sim. Isso é um mito, a criança não transmite. Esse é um discurso, é uma balela inventada pela Secretaria Estadual de Educação. Criança transmite, sim,
o coronavírus, temos que tomar muito cuidado. Então, eu digo, nós somos totalmente contra, eu já entrei com representação no Ministério Público contra a reabertura das escolas, eu já entrei com uma ação popular no Tribunal de Justiça, também contra a reabertura das escolas, que foi assinada, fiz conjuntamente com o vereador Celso Janazzi, aqui na Câmara Municipal, para impedir também que a rede municipal seja reaberta. Nós estamos denunciando exaustivamente essa volta às aulas presenciais, que são as aulas da morte, porque para nós, Guga, escola fechada é vida preservada, não tem que abrir escola agora, temos que voltar ao trabalho remoto até que passe essa turbulência, até que haja condição sanitária segura, até que todas as pessoas estejam de fato vacinadas, né? Até que essa tempestade seja cessada, mas enquanto isso não é possível, vamos atravessar a turbulência em casa, mantendo os nossos alunos em casa, os profissionais da educação, no trabalho remoto, e para isso o Estado tem que prover os nossos alunos com computadores, prover com banda larga, né? Os professores também devem ser providos com essas tecnologias todas. Então, a gente atrelou, não é o ideal. Nós queremos as aulas presenciais, mas não nesse cenário de morte, de caos, de medo, de pânico, né, de instabilidade. Não dá, ninguém vai aprender assim. Não adianta, eu tenho dito isso para o governo, não adianta colocar as crianças e os professores nas escolas num clima de medo, de pânico, esse clima de terrorismo psicológico. Ninguém vai ensinar direito, ninguém vai aprender. Isso não compensa. Nós temos que, nesse momento, defender a vida da comunidade escolar. Não? Nós estamos acompanhando e nos manifestando contra, apoiando as greves sanitárias, a greve sanitária da Prefeitura, do Estado e de outros municípios. Então, escola fechada é vida preservada. Até porque, Guga, só para concluir, se as escolas estivessem abertas e com aulas presenciais durante a pandemia, vamos imaginar no ano passado, no Brasil inteiro, muita gente, escola tem que ser a primeira, a primeira, a última a fechar, não é isso? E a primeira a ser aberta. Essa é a tese dessas pessoas que estão defendendo agora a educação como atividade essencial. Inclusive, tem um decreto aqui em São Paulo, e tem um projeto de lei no Congresso Nacional, sendo que ela é essencial. Eles querem aprovar essa proposta justamente para reabrir as escolas todas, dizendo, na pandemia a escola tem que ser a última a ser fechada, depois a primeira a ser aberta. Olha que absurdo. Mas, se essa tese prevalecesse no ano passado, o que nós teríamos no Brasil? O Brasil, Guga, tem aproximadamente 50 milhões de alunos matriculados nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio, na educação básica. 50 milhões de alunos, mais 2 milhões e 600 mil professores, sem contar em quadro de apoio escolar, gestores e toda a cadeia que existe em volta do processo educativo. Tem os transportadores escolares, tem todo o pessoal que vende material escolar. Então, isso movimenta mais de 1/3 da população do estado de São Paulo. Imagine você se essas pessoas estivessem se movimentando durante a pandemia no ano passado. Mais de 1/3 da população. E, com isso, o coronavírus, né, seria propagado também. Nós teríamos, se hoje nós estamos chegando em 400 mil mortes, infelizmente, é isso que vai acontecer se nada for feito, dentro de alguns dias nós vamos chegar a 400 mil mortes. Se as escolas estivessem funcionando, nós teríamos muito mais, talvez o dobro disso, 800 mil mortes no Brasil, mas ainda bem que nós conseguimos fechar as escolas a tempo. As pessoas falam, mas e a aprendizagem foi prejudicada? Foi, é lógico que sim, mas é melhor você prejudicar a aprendizagem do que você matar as pessoas. A vida está acima da aprendizagem, acima de todas as coisas. O direito fundamental que existe é a vida, depois você tem outras coisas. Numa guerra, você não vai para a escola, você preserva a vida, né? Nós defendemos, para esse momento, escolas fechadas, vidas preservadas. Deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Gugu. Um abraço.
Este foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, falando aí do PDL 22 e também da volta presencial às aulas. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira e um estudo britânico comprova que a eficácia da vacina contra a Covid-19 é responsável pela queda de infecções pela doença. O número de adultos infectados pelo coronavírus caiu 65% depois da primeira dose da vacina. A pesquisa foi feita quando a contaminação da variante chamada B117 era dominante lá no Reino Unido. Os cientistas analisaram mais de 1.600.000 resultados de testes PCRs de 373 mil participantes do estudo entre 1º de dezembro de 2020 e 3 de abril de 2021. Eles concluíram queda das infecções depois de 21 dias já na primeira dose da vacina. Isso inclui uma diminuição nas infecções sintomáticas de 74% e uma queda nas infecções sem sintomas de 57%. E a Prefeitura de São Paulo anunciou na sexta-feira, dia 23, que a segunda parcela do programa Renda Básica Emergencial da cidade começa a ser paga hoje, segunda-feira, para cerca de 1,2 milhões de famílias beneficiadas. O depósito da parcela será feito de acordo com o número final do número de identificação social UNIS de cada beneficiário, conforme o calendário. Segundo a gestão municipal, serão liberados mais de 131 milhões de recursos municipais nesse segundo pagamento, beneficiando 1.277.736 moradores da cidade de São Paulo, que são cadastrados nos programas sociais. Na primeira parcela, 469.372 famílias receberam benefício, totalizando 130.043.600 pagos conforme a aprovação da Lei nº 17.504, que institui o Renda Básica Emergencial. O benefício foi criado pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB, e aprovado na Câmara Municipal de São Paulo para reduzir os efeitos da pandemia causado pelo novo coronavírus e entre as famílias mais vulneráveis da capital paulista. O programa é concedido a famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Bolsa Família até setembro de 2020 e também aos trabalhadores ambulantes do comércio informal que atendam aos critérios do Bolsa Família e que possuam termos de permissão de uso, TPU, vigente ou que estejam cadastrados no sistema Tolegal para o comércio ou a prestação de serviços ambulantes. E o mês de abril já é o mais letal da pandemia da Covid-19 no Brasil, com 67.723 mortes confirmadas, ultrapassando as 66.868 de todo o mês passado, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 17% dos quase 300 mil óbitos por Covid-19 no país. Além disso, abril é o 5º mês consecutivo em que o número de óbitos superou o mês anterior. Somente nesse final de semana, o país registrou 2.986 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou 389.609 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.531. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 19%, indicando aí uma tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença. Foi a maior queda desde 11 de novembro, quando a média móvel apresentou queda de 27%. Pelo 4º ano consecutivo, o Brasil caiu no ranking internacional de liberdade de imprensa publicado anualmente pela Organização dos Repórteres Sem Fronteiras. O país caiu 4 posições, assumindo agora a 111ª colocação entre os 180 países avaliados. Assim, o Brasil passa a ser classificado como um dos locais onde a situação de imprensa é considerada como difícil e pela primeira vez o país ocupa uma temida área vermelha no Mapa Mundi. A pesquisa da entidade Repórteres Sem Fronteiras avalia o pluralismo, a independência das mídias, ambiente e autocensura, arcabouço legal, transparência, qualidade da infraestrutura de suporte à produção da informação e violência contra a imprensa em todo o mundo. Vamos falar agora sobre o protocolo Etanol Mais Verde do governo do estado de São Paulo, que apresentou os resultados do protocolo Mais Verde Safra
2021. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Secretário, seja bem-vindo. É importante a gente falar o que consiste esse protocolo Etanol Mais Verde. Como foi essa iniciativa do governo do Estado? Bom, esse é um projeto antigo, né, do governo do Estado. Ele começa lá em 2010 com uma discussão entre o setor privado e o setor público na busca para que não mais o setor de açúcar e álcool fizesse a queima da cana para o corte. Aquilo tinha impacto ambiental, tinha impacto de saúde e, portanto, naquele momento se faz um acordo entre o setor privado e o governo para que não houvesse mais a queima da cana-de-açúcar. Isso foi um protocolo de 10 anos, renovado depois em 2017, e esse ano nós mostramos aqui uma série de benefícios que esse compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor sucroenergético e do governo trouxe para São Paulo e trouxe para o Brasil e para o mundo, né, no final das contas. Só para que vocês tenham uma ideia, esse ano de o balanço de 2021 foi com um compromisso, por exemplo, nós já temos 4,4 milhões de hectares com boas práticas agroambientais. Isso é um volume, uma área bastante grande, né? Envolve 117 usinas aqui de São Paulo, né? E mais de 5 mil produtores rurais que estão envolvidos nesse projeto como um todo. Só para ter uma ideia, a não queima da cana-de-açúcar evitou uma emissão próxima de 12 milhões de carbono equivalente e tirou da atmosfera 71 milhões de toneladas de monóxido de carbono desde o início desse contrato. Então, o Céu Azul de São Paulo, uma cidade super populosa, é muito em função da adoção do etanol aqui na cidade. Eu não sei se todos sabem, mas o governo do Estado de São Paulo tem a política agora de todos os carros do governo são carros movidos a etanol. Então, um compromisso do governo com o desenvolvimento dessa tecnologia, que é uma tecnologia nacional, uma tecnologia paulista, que tem dado contribuições enormes para o meio ambiente. Então, é muito interessante esse programa. Agora, secretário, o senhor falou da iniciativa, por exemplo, do governo do Estado de adotar os carros com etanol e também as usinas de cana fizeram aí uma ação de plantio de árvores. Conta um pouco para nós dessa ação das usinas de cana. Então, essa uma ação que eu fiz na quarta-feira, né, o Dia da Terra, foi o dia onde, anualmente, todas as usinas fazem os plantios de mudas em áreas de recuperação ambiental. Já foram plantadas, desde o início do programa, quase 47 milhões de mudas de árvores nativas. Então, são 47 milhões de árvores, né? É uma floresta grande. Isso está em mais ou menos 130 mil hectares de área. Então, principalmente nas áreas próximas aos rios, e isso ajuda também a todas as nascentes. E na quarta-feira eu fui até a usina Ster. A usina Ster é uma usina que fica em Cosmópolis, pertence à família Coutinho Nogueira, e ela é uma usina de 1898, uma das mais antigas aqui do estado de São Paulo. E lá, um dos grandes ícones, né, que faleceu em 2019 foi o doutor Paulo Nogueira Neto. O doutor Paulo Nogueira Neto foi o primeiro ministro de Meio Ambiente que o Brasil teve. E ele tomou a decisão, quando foi ministro de Meio Ambiente, em começar exatamente esse programa
de recuperação ambiental na usina Ester. Isso em 1974, não, secretário. Bastante tempo atrás, né? Então, esses esforços que o setor, em conjunto com o governo, tem feito para que a gente possa buscar aí um trabalho cada vez mais orientado para uma produção agropecuária eficiente e uma proteção ambiental eficaz. Agora, secretário, eu gostaria de saber em relação, né, à sua visita a Nazaré Paulista, né, uma propriedade que tem o certificado de transição de agroecologia. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como são essas produções, o que essas propriedades precisam para obter esse certificado, né? Na verdade, o certificado de transição agroecológica é o meio do caminho entre a produção convencional, né, que nós desenvolvemos aqui no Brasil, também, eu não sei se todos acompanham, mas o Brasil é o único país do mundo onde foi possível se desenvolver uma agricultura de alto rendimento, alta escala, dentro de um ambiente tropical. Então, o Brasil tem o sistema tropical de produção e que foi muito inovador. Agora, começam a aparecer, também em escala, o desenvolvimento da agricultura orgânica. Para você fazer a migração da agricultura, da agricultura convencional para a agricultura orgânica, você passa por um período de transição, né, que é essa transição agroecológica, que faz com que você tenha que mudar as suas técnicas, né? Menos uso de agroquímicos na produção, outras técnicas de manejo, e esse processo tem que ser acompanhado por pelo menos 5 anos para que, então, se bem sucedido, vire uma produção orgânica. E nós tivemos em Nazaré Paulista visitando uma dessas propriedades e demos o certificado para a Heloísa e o Israel Júnior, que são filhos de agricultores, uma propriedade pequena em Nazaré Paulista, e que tem feito um trabalho tanto de produção, né, um trabalho de agronomia, como também um trabalho de marketing, um trabalho de exploração de novos mercados, de distribuição, e isso foi a razão que nós fomos lá. O que eles produzem no sítio Primavera? Produzem flores, né, que já há vários anos sem adoção de agroquímicos, e também toda a parte de hortaliças e folhosas. E também entregamos o certificado para a Thaís e para o Luiz Cascaldi, que são pequenos agricultores, né, também em Nazaré Paulista, mas agora de café, e estão fazendo esse processo. Então, a Secretaria da Agricultura vem acompanhando esses produtores para que eles possam ser o exemplo, né, para que outros produtores possam fazer igual. Então, é isso que faz, junto com a Secretaria da Agricultura, em cada uma dessas localidades e de maneira consolidada nos nossos escritórios, tanto em São Paulo quanto Campinas, que dão a orientação para esses produtores. Secretário, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Está sempre convidado aí para trazer as novidades da sua secretaria. Muito obrigado. E eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, trazer ideias e conceitos do agro paulista, que está sempre inovando e trazendo oportunidades para todos. Muito obrigado. Falamos aí do projeto Etanol Verde aqui na Rede Alesp. Conversamos com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. Em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, o vice-governador Rodrigo Garcia e outras autoridades falaram sobre a nova etapa da fase de transição, os estudos da Butantan-Vac e a queda dos números da Covid-19. A reportagem é de Júlia Stanzioni. O secretário estadual de Saúde, o Jean Gorenstein, destacou a queda do número de internações, casos e óbitos do novo coronavírus após 2 meses de alta e estabilidade. A boa notícia é que, pela primeira vez nas 8 semanas epidemiológicas que tivemos, portanto, por 2 meses, é a primeira vez que nós temos uma redução concomitante dos 3 índices: casos, internações
e óbitos. Casos, tivemos uma queda em comparativo à 15ª semana epidemiológica, em 14,3%. Nas internações, tivemos um percentual comparado na semana passada, que já veio em descenso, com uma queda de 6%, e de óbitos, 23,6%. É importante lembrar que nós já vínhamos apresentando uma queda há 4 semanas das internações, e é a nossa primeira vez nesse período com a queda de óbitos, deixando muito claro que o óbito ele vai ser algo visto mais tardiamente na pandemia. Esses dados nos trazem um alento, nos trazem esperança e reforçam que as medidas tomadas pelo Plano São Paulo, fazendo o faseamento vermelho, passando para uma fase mais restritiva, a fase emergencial e agora uma fase de transição, mostram a responsabilidade que o governo do estado tem com a saúde e a proteção da vida, assim como a preocupação com a vacinação que vem acontecendo de forma progressiva. Também foi anunciado que o Instituto Butantan enviou para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o protocolo de início de estudo clínico com humanos da Butanvac. Dimas Covas, presidente do Instituto, deu mais detalhes. Vamos iniciar essa produção brevemente e esperamos ter até o mês de junho, julho, no mais tardar, pelo menos 40 milhões de doses dessa vacina, que ficará aguardando o resultado do estudo clínico. Então, hoje nós submetemos o protocolo de estudo clínico de fase 1 e 2. É um estudo que tem uma duração prevista máxima de 20 semanas, mas que a partir da 16ª, 17ª semana nós poderemos ter já os resultados de análise primária. E com isso solicitar o uso emergencial pela Anvisa. Submetemos hoje, aguardamos agora o parecer da Anvisa, esperamos que isso ocorra dentro do mais curto espaço de tempo possível, dada a urgência do momento e dado aí a necessidade de evoluirmos muito rapidamente nesse assunto. Quer dizer, é uma vacina que pode fazer diferença a partir do segundo semestre, diferença para o Brasil e para outros países, porque nós temos uma grande capacidade produtiva. A expectativa para julho é as vacinas prontas e elas estarão prontas. Iniciamos brevemente já a produção. Com relação ao estudo clínico, como eu mencionei, ele durará 20 semanas. Então, faça as contas, 20 semanas, no máximo, o resultado do estudo clínico, sendo que a partir da 16ª semana já poderão aparecer estudos aí os primeiros estudos que permitam a solicitação de uso emergencial. Se você projetar isso no tempo, nós estamos falando de setembro, uma data possível de obtenção da autorização para uso emergencial. Obviamente que isso não depende do Butantan, o Butantan tem sobre a sua responsabilidade realizar os estudos e produzir a vacina. A primeira parte, que é a produção da vacina, ela estará em curso brevemente e os resultados também do estudo clínico esperamos que muito brevemente estejam disponíveis. A partir daí, aí já é a responsabilidade de análise da própria Anvisa. A secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, falou sobre a segunda etapa da fase de transição, válida desde sábado em todo o estado, com a reabertura de parques, restaurantes, academias e também salões de beleza. Relembrando a importância de todos os protocolos adicionais a essa fase de transição, a destacar o toque de recolher das 20 horas às 5 da manhã, a capacidade de ocupação dos estabelecimentos é de 25%, além também da aplicação de todos os protocolos sanitários, com todo o rigor necessário para que possamos dar o próximo passo, teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e o escalonamento de entrada e saída de atividades de comércio, serviços e indústria, para que possamos evitar aglomerações nos transportes. Lembrando que essa é uma etapa de transição. Nosso objetivo é que, com o cumprimento de todos os protocolos, nós possamos dar o próximo passo a partir da semana que vem. A nova atualização do plano será feita na sexta-feira da semana que vem, dia 30 de abril, e passará a vigorar a partir do dia 1º de maio.
Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo, ressaltou a importância da colaboração da população para que os números da Covid-19 não voltem a subir por aqui. É fundamental a compreensão da sociedade paulista nesse momento, né? O governo tem se esforçado, junto com a sua equipe técnica, com o apoio do Centro de Contingência, para poder dar passos seguros adiante, né? Por isso, a fase emergencial naquele momento mais agudo, por isso a fase de transição neste momento, né? A boa notícia do funcionamento do setor de serviços a partir de amanhã, mas a população segue sendo o principal ator nesse processo, né? De poder continuar com a sua quarentena comportamental, com os cuidados básicos de higiene, de proteção, né? Sendo a grande arma que nós temos nesse momento contra o vírus. Está aí o Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, trazendo aí as atualizações das medidas do governo do estado em tempos de pandemia. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Até lá. Você acompanha Jornal